Eu vou contar uma experiência para vocês. Vocês querem que eu conte? Uma experiência de monte que eu vou contar para vocês. Tá legal? Vou contar. Certa vez eu fui orar no monte. Faz bastante tempo já. E eu subi no monte às 10 horas da noite. Sozinho. Em Guaratuba mesmo. Sozinho. Dobrei o meu joelho, comecei a orar. Tinha bastante gente no monte, eu estava ouvindo bastante gente orar. Eu dobrei o meu joelho e comecei a orar, falar com Deus. Chorei bastante, conversei bastante com Jesus, com a minha cara no pó, como eu faço sempre, de joelhos. E uma certa feita, devia ser mais ou menos umas 2 horas da manhã, já fazia umas 4 horas mais ou menos que eu estava no monte orando. Mais ou menos umas 3, 4 horas já que eu estava lá. Eu senti que o monte começou a tremer debaixo de mim. Talvez você nunca tenha tido a experiência de um terremoto, né? Talvez você nunca tenha tido a experiência de um terremoto, né? Menos o reino do diabo, irmão. Esse não. Então, eu senti tremer o chão. Eu falei, meu Deus. E eu comecei a sentir uma coisa ruim no meu coração, um aperto, começou a arrepiar os pelos do meu braço, da minha cabeça, começou a me dar uma angústia, uma coisa, irmão. E eu escutei um barulho assim, e eu era como se eu tivesse numa roda de vidro assim em cima de mim, como se fosse uma tigela em cima de mim, de vidro transparente. E eu vi os demônios vindo correndo de todo lado, assim, vinham e batiam, como se batesse naquele vidro, assim, pum, ficava pro lado de fora. Era muitos. É uma visão que Deus me deu naquele lugar. E eu sentia como se viesse alguma coisa debaixo da terra, assim, de repente saía como se fosse um elevador. Se fosse um elevador, imagina um elevador vindo do fundo da terra, assim, subindo. Parecia é uma loucura, né? O mundo espiritual é uma loucura, né? Mas eu vou te contar isso. Uma loucura. E abriu as portas daquele elevador, assim. Pam! Quando ele saiu. E eu olhando, assim, com meu olho desse tamanho, né? Quem sai de dentro, irmão? O diabo. Foi lá do monte para falar comigo. De longe. Não chegou perto. Ele ficou naquela barreira para lá. E eu vi ele. Como ele é. Isso é feio, irmão. E eu olhei no relógio, eram 3 horas da manhã. Eu já estava lá desde as 10 horas da noite orando. Irmão, eu vou dizer para você, eu fiquei com tanto medo, eu não tenho vergonha de admitir isso para você, que se eu tivesse com vontade de fazer xixi, eu tinha feito xixi na calça, mas eu não estava com vontade. De tanto medo, meu corpo tremia de medo, você não tem noção. A presença aterradora que ele tem. Você não tem noção. O medo é uma coisa... Olha, irmão, eu espero que isso nunca mais aconteça. É uma coisa terrível, vocês não têm noção. Foi quando eu comecei, fui para abrir igreja em Guaratuba, Deus me deu essa visão, essa revelação, essa visão profética, esse arrebatamento, eu não sei o que é, eu não sei. E ele disse para mim assim: o que é que você veio fazer aqui? Essa terra é minha, ele disse. Assim, ó. E eu fiquei olhando para ele, engasgado, né? Engasgado, irmão. Engasgado. Ele não podia passar. Eu sei que ele não podia passar, eu sabia que ele não podia me pegar. Mas a presença dele é algo... Você não tem noção. É um sentimento indescritível. Indescritível. E olha que eu sou um cara que não costumo ter medo das coisas, irmão. Não sou um cara medroso, covarde. Eu não sou. E eu não corri. Eu fiquei ali em pé, olhando, vi tudo aquilo. Mas o meu corpo tremia por dentro de medo. Muito medo. E eu disse para ele assim: o meu Deus me mandou vir nessa terra. E ele olhou para mim de novo, assim.
e disse: escute o que eu vou te dizer. Não mexa com aquilo que é meu. O seu Deus lhe deu os que são dele. Então pegue-os. Mas não mexa no que é meu. Olha, eu vou voltar aqui e vou tratar com você. Falou assim pra mim, irmão. É isso mesmo. Você não tem noção. Tem noção, irmão.